Agora eu peço a você atenção, reverência, porque esta é a palavra inspirada e infalível de Deus. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Ajuda-nos, Senhor, neste momento, ao que prega e ao que ouve. Em nome de Jesus. Amém e amém. Temer mais aos homens do que a Deus sempre foi uma tentação para o povo de Deus. Não foi por acaso que Deus apresentou exemplos e advertências suficientes contra este pecado. E a maior delas, sem dúvida alguma, foi pronunciada pelos lábios do próprio Senhor Jesus, quando ele disse no Evangelho de Lucas: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançá-la no inferno. Sim, digo-vos, a Deus deveis temer. Ao longo da história bíblica e pela graça de Deus, nós encontramos exemplos de homens e mulheres piedosos que andaram, entenderam e viveram no temor do Senhor. Para citar alguns exemplos, nós temos Moisés, que temeu mais a Deus do que ao poder de Faraó. Elias não abandonou a confiança no Senhor, mesmo diante dos profetas de Baal. Daniel se recusou a deixar de orar, mesmo debaixo da ameaça de morte. Os apóstolos Pedro e João decidiram obedecer a Deus ao invés de obedecer às ordens do Sinédrio, Atos capítulo 4. Mas e quanto a Esther? Será que ela irá temer mais a Deus ou a Assuero e os poderes da Pérsia? A rainha está mesmo disposta a sacrificar os seus confortos e até mesmo a vida por fidelidade a Deus? É o que nós vamos descobrir aqui no capítulo de número 5. Se você se recorda, ao fim do capítulo 4, ficamos sabendo que Esther finalmente abandonaria a apatia para então se identificar com o povo de Deus na Pérsia. Em resposta às palavras de Mordecai, a rainha se propôs a interceder ao rei Assuero em favor dos judeus que estavam marcados para morrer por conta do decreto maligno de Amã. Depois de 3 dias de jejum, ela parece pronta a encarar o desafio, mesmo que isso custe a sua própria vida. Os capítulos 5, 6 e 7 da narrativa nos apresentam ao clímax deste livro. E se foi através do banquete do capítulo 1 que Esther e companhia apareceram na história que estamos estudando agora, será também ao redor da mesa que o drama dos judeus na Pérsia se resolverá. Por ora, nós precisamos perguntar o que irá acontecer no capítulo número 5. Será que o jejum de Esther daria certo? Será que a estratégia de depender mais de Deus do que de sua própria beleza foi sábia? O que podemos afirmar com certeza, meus irmãos, é que a rainha decidiu confiar e temer mais a Deus do que Assuero e os perigos na casa da Pérsia. É como os cristãos também devem se portar no século 21, nesta Pérsia, com mais temor a Deus do que aos homens e aos seus poderes. Por isso, na noite de hoje, eu quero meditar com os irmãos no seguinte tema: temendo a Deus acima dos homens. Temendo a Deus acima dos homens. Por que cristãos precisam ter mais temor a Deus do que aos homens? Ou como o temor a Deus se revela aqui, em meio aos perigos da Pérsia? Nas ações do capítulo 5, nós encontramos 3 respostas para esta última pergunta. Como o temor a Deus se revela em meio aos perigos da Pérsia? Eu posso dizer com base no verso 1 a 2, que temer a Deus acima dos homens produz coragem.
Temer a Deus acima dos homens produz coragem. Volte os seus olhos mais uma vez para o verso 1. Ao terceiro dia, Esther se apontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Nós sabemos que a rainha se propôs a fazer 3 dias de jejum, em busca do auxílio divino. E a partir de agora ela decide comparecer na presença do rei. E não custa lembrá-los, irmãos, que comparecer na presença do rei, sem ser convocado antecipadamente, era um crime gravíssimo, punido com pena capital, com pena de morte. Só que apesar disso, a rainha parece preparada para correr os riscos pelo povo de Deus. Nós podemos dizer que de fato o jejum a encheu de temor e coragem em Deus para a tarefa. Por isso o narrador nos informa que ela vestiu os trajes reais, se dirigiu à porta da sala real e se posicionou em frente ao trono do rei, contrariando as leis dos persas. E é claro que, convenhamos, coragem não significa ausência de medo. É bem provável que ela estava aqui com o coração acelerado nesse momento. Afinal de contas, estava lidando com um homem de personalidade imprevisível, instável e perigosa. Como escreveu um historiador grego chamado Heródoto. Veja só, certa vez ele conta, Assuero fora procurado por Pítios, o lídio, para que ele liberasse o filho mais velho do serviço militar obrigatório. Embora Pítios outrora tivesse recebido Assuero hospitaleiramente e contribuído generosamente para com os custos da guerra com a Grécia, ouça, Assuero ficou tão enfurecido por causa do pedido que mandou cortar o filho de Pítios em 2 partes e fez o exército passar entre elas. Esse era o homem com quem Esther estava lidando, de personalidade imprevisível e perigosa. Sem contar que, segundo fontes antigas, irmãos, no salão real, por trás do trono do rei, um soldado costumava ficar posicionado com um machado em mãos. Bastava o rei ordenar, e Esther teria o mesmo destino do filho de Pítios. O que vai acontecer com ela? Verso número 2. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Contra todas as expectativas, ela alcança o favor do rei. Ou como a NVI traduz, Assuero teve misericórdia dela. O movimento do rei com seu cetro indica que ela pode se aproximar e tocar a sua ponta. Indica a aceitação diante dele. Então você pode respirar aliviado, pelo menos por hora, porque Esther não vai morrer neste momento aqui. No entanto, eu quero chamar sua atenção para um fator ainda mais importante do que a coragem de Esther e a misericórdia de Assuero. Algo que facilmente passa batido pela ausência da menção do nome de Deus. Eu quero lembrá-lo, querido, do agir silencioso e soberano de Deus aqui. É Ele, meus irmãos, quem está por trás de todas as ações. Ou você não lembra o que o sábio escreveu em Provérbios, quando ele disse: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Lembre-se, Deus está agindo nos bastidores do palácio da Pérsia. É Ele quem dá coragem a Esther. E é Ele quem inclina o coração perverso de um homem à misericórdia. É o Senhor. E tendo isso em mente, nós podemos extrair a seguinte lição do texto para nós. Ouça bem. Busque coragem em Deus, não em você. Busque coragem em Deus, não em você. E definitivamente, meu irmão, ouça isso que eu vou dizer. A Bíblia não endossa essa baboseira motivacional que a gente escuta hoje.
toda a força de que você precisa, toda a coragem necessária para enfrentar os desafios da vida, você encontra em você mesmo. A Bíblia não endossa isso. Sabe por quê? Porque a grande verdade é que Esther, eu e vocês somos fracos. Somos fracos. E como ela, nós somos tentados a evitar o problema, a nos esconder, a tremer diante dos homens e dos desafios do palácio da Pérsia. Lembre-se, no capítulo 4, ela ficou tremendo de medo quando considerou os riscos envolvidos em aparecer na presença do rei. E a partir daqui nós perguntamos, o que a fez encarar o desafio aqui no capítulo 5? Se existiam tantos riscos envolvidos. E enquanto eu estudava esse texto, eu me lembrei que alguns séculos antes deste momento na Pérsia, Josué e o povo de Israel estavam prestes a tomar posse na terra prometida. Imagine os desafios e os perigos que eles teriam pela frente. Então o Senhor falou a Josué, então líder da nação, palavras poderosas e bem conhecidas por nós também. Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Será que o versículo acaba aqui, irmãos? Porque se o versículo acaba aqui, Esther, Josué, o povo de Israel, eu e você, nós estamos por conta própria. Ser forte e corajoso. Mas o versículo não acaba aqui. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. De onde vem a coragem do povo de Deus, irmãos? Vem do Senhor. É por meio dele, de seu poder, que Josué, Esther e nós podemos encarar de frente os desafios deste mundo. Curiosamente, o Evangelho nos ensina que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, é quando eu e você nos percebemos fracos, inteiramente dependentes de Deus, que o seu divino poder nos enche de firmeza e coragem para as lutas diante de nós. Foi o que Esther fez, meus irmãos. Ela parou de confiar na beleza para seduzir e controlar os homens, para triunfar no palácio, e ela foi jejuar em busca de auxílio divino, em busca de força para a sua missão. E foi assim, ouça bem, foi na fraqueza de Esther que ela tornou-se forte no Senhor. Toda a coragem e força de que nós precisamos, meus irmãos, pode ser achada em Deus. Como eu, meu irmão, você também precisa de coragem para amar e pastorear sua família no Evangelho. Vamos buscá-la em Deus, não em nós, não nas nossas forças. Pai e mãe, quem sabe você tem andado temeroso com a criação de seus filhos neste mundo mau. Onde então nós reunimos forças para essa missão tão importante? Na fé. Não fé no mundo, não fé no sistema educacional, não fé no Estado, não fé na economia, na igreja, não fé em nós mesmos e nas nossas capacidades, não fé nos nossos filhos, mas fé no Deus da aliança e nas promessas que Ele nos fez. Ele, meus irmãos, é quem nos dará coragem e graça para criarmos filhos na instrução e na disciplina do Senhor em meio ao mundo mau. Será que lhe falta coragem para enfrentar e matar seus próprios pecados? Pois bem, em Deus nós encontramos a disposição que nos falta para vencer o pecado que nos assedia. Quem sabe, como Esther, você tem evitado se posicionar em favor do Evangelho com medo de humilhação, de ser escanteado, de perder posição e prestígio no meio das pessoas, no trabalho, na escola, seja onde for. E o conselho que o texto nos dá é como a rainha Esther: vá à presença de Deus em oração. Se faça fraco e rogue a Ele a força que lhe falta para seguir
firme diante dos desafios do mundo. Em suma, irmãos, lembre-se disso. Coragem é um ato de fé. Coragem é um ato de fé. Nós não somos corajosos por causa de nós mesmos, mas porque Deus é por nós em todo o tempo. Vamos buscar nele a coragem de que precisamos. Nós estamos meditando no tema temendo a Deus acima dos homens. Nós vimos que, em primeiro lugar, temer a Deus acima dos homens produz coragem. Em segundo lugar, versos 3 a 8, temer a Deus acima dos homens envolve prudência. Temer a Deus acima dos homens envolve prudência. Perceba que o rei estava consciente do grande risco que Esther havia corrido ao entrar em sua presença sem ser convocada para isso. Ele sabia que ela não tinha aparecido apenas para lhe dar bom dia. Com certeza, ela tinha algo importante a tratar com ele. Por isso, suas primeiras palavras dirigidas a ela são, verso número 3, acompanhe com atenção o texto. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. A expressão final dita por ele, até metade do reino, é uma demonstração pública de boa vontade. É como se o rei estivesse dizendo: Esther, faça o seu pedido. O que quer que seja, lhe será atendido. Não se preocupe, eu vou responder ao que lhe pede. Ao ouvir isso, possivelmente Esther deve ter sido tentada a abrir o coração de imediato, a lançar sobre o rei tudo o que lhe perturbava naquele momento. No caso, o decreto, para a destruição dos judeus. Mas não foi o que ela fez, irmãos. Versos 4 e 5, veja a resposta de Esther. Se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei, fazei apressar Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther havia preparado. Então a rainha estava com a faca e o queijo na mão, mas na hora H, na hora de fazer o pedido, ela recuou e propôs um banquete para o rei e para Amã, o adversário dos judeus. E a pergunta é, por quê, meus irmãos? Porque, embora parecesse tentador apresentar a questão naquele momento, a rainha parece pesar os desafios e os riscos do seu pedido. Para começar, ela iria pedir uma revogação de uma lei irrevogável, patrocinada pelo primeiro-ministro do império e selada com um anel real. Sem contar que anular este decreto causaria um grande prejuízo financeiro ao bolso do rei. Cerca de 10 mil talentos, metade da arrecadação anual do império. E o pior de tudo, para um homem orgulhoso, arrogante como ele, não era nem perder o dinheiro, não era nem revogar uma lei irrevogável, era voltar atrás na sua palavra. É ficar desmoralizado diante de seus oficiais e súditos. Como se já não bastasse, também há a questão da sua identidade judaica. Imagine como o rei se sentiria ao descobrir que nos últimos 5 anos ele foi enganado. Ele não sabia ou nem conhecia a mulher com quem se casaram. Sendo assim, nós podemos dizer o seguinte: Esther está sendo prudente e cuidadosa. Tratar a questão publicamente não seria nada sábio. Por isso, o banquete é uma forma inteligente de testar a vontade do rei, ou sua boa vontade para com ela. E até mesmo Amã entra na jogada aqui. E já no banquete, sentados à mesa, o rei mais uma vez dirige a Esther com as seguintes palavras. Verso número 6. Disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará.
que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. O homem é curioso, irmãos. O rei já estava se matando de curiosidade com todo o mistério que Esther estava fazendo. Então, pela segunda vez e de forma pública, na frente dos outros, ele se compromete a atender o pedido de sua esposa. E aos nossos olhos, mais uma vez, nós pensamos, Esther agora tem um momento perfeito em suas mãos. O vinho havia sido servido e o rei estava generoso. Será que ela vai revelar o pedido agora? Versos 7 e 8. Então, respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Outro banquete, irmãos. Essas pessoas, esses nobres não se cansam de comer. Por que ela não falou de vez? Por que não aproveitou a oportunidade? Será que lhe faltou coragem? A coragem sobre a qual falamos antes, será que ela está se esvaindo? E a essa pergunta, um comentarista bíblico responde de forma precisa. Ele diz, pode até ser, mas talvez há uma explicação melhor. Esther estava jogando com o rei, como se faz com o peixe premiado, gastando o tempo e não tendo pressa para puxá-lo para sua rede. Ela estava cuidadosamente manobrando para uma posição, ouça, em que ele seria virtualmente obrigado a fazer qualquer coisa que ela pedisse, sem nem mesmo perceber que havia sido fisgado. Em outras palavras, a rainha está sendo estratégica e sabe, irmãos. Ela sabe que, caso o rei fosse ao segundo banquete, aquele era um sinal de que ele atenderia o seu pedido, de que ele estava propício a realizar o seu pedido. Dessa forma, Esther vai alimentando a curiosidade, como nós costumamos dizer, vai jogando o verde, testando a boa vontade, enquanto ao mesmo tempo o dá a impressão de que é ele quem está no controle da situação. Então sua estratégia está bem montada. Ela vai movendo as peças do tabuleiro de xadrez até a posição perfeita para dar o checkmate no adversário dos judeus. Nós podemos dizer que seus movimentos foram sábios e prudentes aqui. Eu imagino que é como você também queira ser, sábio e prudente. Como então, meus irmãos, nós nos tornamos prudentes no nosso andar nesta vida? Ouça bem, primeira lição do nosso texto, através da comunhão com Deus. Você quer ser sábio e prudente? Você precisa ter comunhão com Deus. Não é errado, siga a linha de raciocínio, não é errado presumir que a prudência de Esther veio após seu tempo com Deus. Lembre-se, no capítulo passado, ela dedicou-se a 3 dias de jejum antes de comparecer à presença de Assuero. E se você está, que eu imagino que esteja acompanhando a história, lembra-se dela. Você vai lembrar que antes desse período, a rainha andava nos passos do mundo. Somente quando ela decidiu, vou depender inteiramente de Deus, foi que a sua postura diante das situações mudou também. Sabendo disso, meus irmãos, nós podemos afirmar que a verdadeira sabedoria, a prudência nas situações da vida só podem ser achadas em Deus. O sábio em Provérbios diz, você conhece esse versículo? O temor do Senhor. Veja, o temor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Na mesma linha, o apóstolo Paulo declarou, mas vós sois dele, de quem? De Deus, em Cristo, o qual se tornou, perceba, da parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção,
para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O que é que Cristo, o que nos tornamos, o que Deus se torna para nós em Cristo? Sabedoria. Em outras palavras, irmãos, não existe verdadeira sabedoria, prudência fora de Cristo, longe de Deus. E é somente na comunhão com Ele que nós aprendemos a viver de forma apropriada neste mundo mau. Mas aí você me pergunta, tudo bem, João, eu entendi o ponto. Mas onde exatamente nós possuímos pessoalmente a sabedoria? Onde nós entramos em comunhão com Deus, ou como entramos? Para tomar posse da sabedoria. Através da palavra e através da oração. Sobre o poder da Escritura. No Salmo 19, o salmista declarou que esta palavra, meus irmãos, tem poder para tornar os simples em sábios. E se isso é verdade, de fato é, nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra, meus irmãos. Será que é o que tem feito? Seja honesto, você reconhece a necessidade de ser um marido, uma esposa mais sábio? De ser um pai e uma mãe mais sábio? Prudente na criação de seus filhos no Senhor? Você deseja ter conselho sábio a oferecer a pessoas aflitas, a pessoas que sofrem, a crentes inexperientes e perdidos na vida? Se a sua resposta é sim, você precisa se dedicar ao estudo minucioso da Escritura. Você não pode se contentar em vir aqui aos domingos e abrir a Bíblia no culto ao Senhor. Não podemos nos contentar com isso, meus irmãos. Mergulhe na palavra, a fim de conhecer a Deus e de ser conduzido por Ele em tudo. Fora, irmãos, do compromisso com as Escrituras, ninguém alcançará a sabedoria. Os supostos sábios do mundo que rejeitam a verdade de Deus não são sábios. A verdadeira sabedoria é possuída na palavra. Mas além da palavra de Deus e do seu estudo, nós também devemos orar segundo a palavra. Um episódio nas Escrituras que me chama muita atenção é a oração do rei Salomão. Em 1 Reis, capítulo 3, Deus o chama para assumir o reinado de Israel. E quando então ele se dirige em oração a Deus, poderia pedir muitas coisas. O que ele pede? Um coração sábio. Não é o que nós também deveríamos pedir, irmãos, em nossas orações? Um coração sábio. Será que nós temos orado a Deus em busca de prudência para os nossos deveres e desafios? Você tem tentado conduzir sua vida na força do próprio braço ou em joelhos, em dependência de Deus? Se desejamos ser mais sábios, meus irmãos, ouça bem, nós precisamos orar mais. Se você deseja ser um marido e um pai mais sábio e piedoso, comprometa-se a orar por isso diariamente. Você quer aproveitar as oportunidades que sua rotina, que os seus contatos proporcionam para pregar a Cristo? Ore a Deus por isso. Por acaso você reconhece a necessidade de reagir melhor diante dos sofrimentos? Você deseja lidar com mais sabedoria e piedade com as adversidades da vida, com as coisas que lhe acometem? É na oração que você encontrará a graça que precisa. Lembre-se, meu querido, não custa reforçar, fora da comunhão com Deus, Esther, você e eu, não seremos prudentes diante dos temores e desafios da vida. Dessa forma, a Escritura nos chama a nos aproximar de Deus através dos meios ordenados de graça. Não, querido, não despreze os meios que Deus estabeleceu para o nosso crescimento.
Amém? Estamos meditando no tema temendo a Deus acima dos homens. Vimos em primeiro lugar que temer a Deus acima dos homens produz coragem. Em segundo, temer a Deus acima dos homens envolve prudência. E por fim, versos 9 a 14. Temer a Deus acima dos homens nos leva a fugir da idolatria. Temer a Deus acima dos homens nos leva a fugir da idolatria. O que acontece após o banquete, irmãos? É o que o narrador passa a nos contar a partir daqui. Leia comigo o verso 9, acompanhe a sua Bíblia. Então, saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Esther e Assuero são deixados de lado pelo narrador para focar em Amã. E como é que ele estava, meus irmãos? Com razão, nas nuvens. Alegre de bom ânimo, segundo o narrador. Afinal de contas, ele foi o único convidado para o banquete real. Como o rei, ele nem desconfia que ele está sendo manobrado por Esther. Mas tudo o que importa agora é o prestígio que ele acabara de receber. No entanto, subitamente, algo rouba sua felicidade. É aquele tal de Mordecai de novo. Ele se recusa a dobrar-se diante dele. E por causa dele, veja que curioso, Amã vai dar mais alta felicidade para o mais intenso ódio. E observando isso, um comentarista destaca: as emoções dele, de Amã, eram controladas pelo seu ídolo, o respeito público. Quando esse ídolo era alimentado, ele se sentia bem. Mas quando esse ídolo era desafiado, isso o levava à malignidade e à ira. A mesma malignidade que produziu o decreto. Contudo, irmãos, Amã estava decidido a não permitir que aquele judeuzinho estragasse seu dia. Por isso ele se conteve e foi para casa. Versos de número 10 e 11. Amã, porém, se conteve, foi para casa e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo o que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Ele foi para casa, e ele ali tratou de elevar o seu ego à máxima altura. Ele convocou sua esposa e os seus amigos e os obrigou a ouvir o recital das suas proezas. E no que exatamente ele se gloria aqui? Segundo a ordem do texto, nas suas riquezas e nos seus filhos. Note que a riqueza na vida de Amã vinha antes, ou seja, era mais importante do que a sua própria família. Esse já é um sinal perigoso de desordem, ou da desordem que o coração desse homem enfrentava. Mas, ainda mais importante, Amã se gloriou na honra que recebera do rei e da rainha ao ser convidado para o banquete. O que mais alguém podia pedir? Ser o segundo homem mais importante da Pérsia? Ser o convidado de honra do banquete real? Será que ele já não tem o bastante? Não deveria estar satisfeito? O próprio responde, versos 12 e 13. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Não sei se você já parou para pensar dessa forma, mas não parece, queridos, totalmente desproporcional esse incômodo de Amã com Mordecai.
Porque o segundo homem mais poderoso da Pérsia continua preocupado com o judeu insignificante. Porque é isso que os ídolos fazem, irmãos. O ídolo de Amã é a fama e o respeito dos homens. E para alcançar isso, ele está disposto a morrer e a matar, literalmente. Diante disso, Amã recebe um péssimo conselho. Verso 14. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã, dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então, entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Sua esposa e amigos nada sábios, por sinal. Ao invés de reconhecer os perigos da idolatria de Amã e ajudá-lo a mortificar esta idolatria, o que eles fazem? Eles alimentam a idolatria do seu coração. E para eles, a solução está em construir uma forca gigante para dar um fim ao seu desafeto. E o exagero na altura da forca, cerca de 22 metros. Imagine, uma forca de 22 metros de altura. O exagero em sua altura revela, ou é um indicativo do tamanho do ego e do tamanho da idolatria de Amã. O que nós podemos aprender com a idolatria deste homem, irmãos? Quero sugerir a seguinte lição. Ouça bem, preste atenção agora. Não acolha os ídolos, mate-os. Não acolha os ídolos, mate-os. E talvez para você, como é para muitos cristãos evangélicos, seja estranho usar essa linguagem de idolatria. Afinal, nós costumamos pensar, nós não adoramos imagens, nem coisas do tipo. Não temos o costume de interceder a imagem de seu ninguém, logo não somos idólatras. No entanto, nós não podemos restringir nossa definição de idolatria a imagens ou a ídolos em imagens e estátuas. Tem um livro excelente, meus irmãos, chamado Ídolos do Coração. Foi escrito por uma professora de aconselhamento bíblico chamada Elise Fitzpatrick. E ela traz uma definição excelente do que significa um ídolo. Ela diz: nossos ídolos são nossos amores distorcidos. Tudo o que amamos mais do que amamos a Deus. São as coisas nas quais investimos nossa identidade. São aquilo em que confiamos. Você percebe que essa definição abre um leque gigante agora? Nesse sentido, irmãos, qualquer das coisas criadas, inclusive as bênçãos que recebemos de Deus, podem se tornar ídolos em nosso coração. É por isso que João Calvino não exagerou quando ele disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. No coração de Amã, por exemplo, o ídolo que o governava se chamava respeito, fama, honra pública, prestígio diante dos homens. E para conquistar a honra das pessoas ao seu redor, ele estava disposto a matar e morrer. Além dele, o Sméagol, né, Tiago? O Senhor dos Anéis, irmãos. É um outro exemplo de como os ídolos podem acabar com alguém. Eu acho que um dos melhores na literatura fantástica. Ele era um hobbit normal. Até que um dia ele se deparou com um anel do poder. E ele ficou tão consumido em possuí-lo, que ele matou o seu melhor amigo com as próprias mãos. E ao longo do tempo, sua obsessão pelo anel não só corrompeu seu coração, mas também o desfigurou completamente por fora. Sméagol se tornou um monstro. E qual foi o fim dele, irmãos? Vou ter que dar um spoiler. Ao fim do livro, ele caiu com o anel, literalmente abraçado com o anel, no abismo ardente.
É exatamente o que os ídolos fazem com Amã, com Esmígal, comigo e com você. Eles prometem felicidade, satisfação para depois nos enganar, nos frustrar e nos destruir. E é justamente aqui que está a mentira que os ídolos contam. Eles prometem fazer por nós aquilo que só Deus é capaz de fazer. Eles assumem formas diferentes, mas todos têm a mesma proposta. Por isso é tão importante. Eu quero que você faça isso, não só agora, ao longo da semana. Você precisa fazer a seguinte pergunta cirúrgica ao coração: quais são os ídolos que guerreiam contra Deus no meu coração? Ou onde ou em que somos tentados a depositar o nosso amor e a nossa confiança além do Senhor? E para identificá-los, basta você fazer o seguinte exercício. Ouça bem. Você precisa preencher o seguinte espaço no fim da frase: eu sou um filho de Deus pela graça, fui feito co-herdeiro do reino dos céus com Cristo, mas se eu não tiver, eu não serei satisfeito. O que preencheria esse espaço, queridos? Se por acaso seria o dinheiro e as experiências que ele pode comprar? Seria a beleza física ou o prazer sexual? Quem sabe, como Amã, você esteja interessado no poder e no prestígio entre os homens? Por acaso a idolatria assume uma forma política no seu coração? Há aqueles que idolatram o intelecto e o respeito que ele pode trazer. Até mesmo as dádivas, irmãos. Até mesmo as dádivas que recebemos de Deus, como o casamento, os filhos, podem se tornar ídolos que concorrem com Ele em nosso coração. Infelizmente, meus irmãos, é assim que as coisas funcionam. Basta você também perceber suas emoções. Você percebeu no texto como Amã foi da mais alta felicidade para o mais intenso furor. Por quê? Porque suas emoções ou sua vida é conduzida ou governada pelo ídolo de seu coração. Conosco é a mesma coisa. Nós ficamos irados e infelizes quando não temos o que desejamos. E nos sentimos nas nuvens quando o recebemos, mesmo que seu prazer seja mentiroso e temporário. O problema é que tudo não passa de engano. Os ídolos nos prometem um mundo para depois nós terminarmos mais vazios e prisioneiros do que nunca. Como então, João, nós escapamos do engano da idolatria? Por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Tá vendo? Até ele está dando aleluia. Isso mesmo, filho. Como é que a gente escapa, meus irmãos, do engano da idolatria? Somente no Evangelho. Eu quero lembrá-lo deste Evangelho. Você se lembra que nós estávamos perdidos e iludidos em nossos pecados, com os nossos ídolos e suas falsas recompensas? Mas pela graça, Cristo nos liberta da prisão da idolatria, para nós encontrarmos a nossa identidade, segurança e satisfação em Deus. E enquanto as coisas deste mundo não podem, lembre-se disso, as coisas deste mundo não podem nos preencher plenamente. Na pessoa e na presença de Deus nós encontramos verdadeira e duradoura satisfação. Portanto, irmãos, vamos parar de procurar nas coisas criadas aquilo que só Deus pode fazer por nós. Insistir na idolatria, como Amã tem feito, pode acabar com você. Ou nós matamos os ídolos, irmãos, ou eles nos matam. Mas se nós matarmos os ídolos e desejarmos Deus acima deles, ouça, seremos verdadeiramente satisfeitos na vida. Segunda e última lição do texto.
Cerque-se de pessoas que o ajudem a matar a idolatria. Você gostaria de andar com essa turma de Amã aqui? Infelizmente, sua esposa e amigos, ao invés de alertá-lo sobre os perigos da idolatria, o que fizeram? Eles alimentaram para a ruína dele. E além desse texto, o Salmo 1 também reconhece o perigo de seguir o conselho dos ímpios. Por isso, não é demais insistir. Tome cuidado com os maus conselhos e más companhias, porque elas vão alimentar as suas idolatrias. O que precisamos, meus irmãos, é de companhias piedosas. Pessoas dedicadas a crescer na santidade e no amor a Deus. Mas também que em amor nós estejamos dispostos a desafiar a idolatria daqueles ao nosso redor. E sabe qual é o melhor lugar para você encontrar essas companhias? Aqui. É na igreja local, queridos. Não fora dela. Você quer vencer a idolatria na sua casa, meu irmão? Cerque sua família de outras famílias piedosas, empenhadas na luta por piedade e no amor a Deus. Procure amigos, especialmente os jovens. Procure amigos, não apenas com base em interesses secundários em comum. Time, entretenimento, esporte, exposição política, não há nada errado em fazê-lo. Mas procure principalmente amigos empenhados na estrada da santidade. E eu reforço, seja também essa pessoa para as demais pessoas. Por acaso você está atento, meu irmão, às possíveis idolatrias dentro de sua casa? Você está sensível às emoções, às ações dos seus? Perceba as emoções e reações dos seus cônjuges e filhos, que indiquem algo que está orientando sua vida aqui, ó Deus. Nós precisamos, irmãos, olhar as ações para interpretar o coração. É como a Bíblia nos ensina a fazer. E em amor, você trata e desafia o coração deles com o Evangelho. Façamos o mesmo em favor de nossos irmãos na fé, que parecem aprisionados e enganados pela mentira da idolatria. Nós precisamos cultivar, irmãos, isso é algo urgente, cultivar uma cultura de cuidado e de aconselhamento bíblico no seio da igreja. Nós chegamos ao fim de mais um tenso capítulo, e talvez a pergunta que ecoe a sua mente é: onde está Deus aqui? Por que ele não aparece para acudir de uma vez por todas, acabar com isso? E para nossa surpresa, meus irmãos, nós podemos dizer que Deus está sim presente e conduzindo essa história. É claro que ele não está agindo através de grandes manifestações de poder, como abriu o Mar Vermelho no passado, livrou pessoas da fornalha ardente e da boca de leões. Ele não age assim aqui. Seu agir é silencioso e sutil, mas também é soberano. Ele está conduzindo todos os personagens através de suas próprias inclinações e ações para levar o seu plano adiante. E se você ainda não está convencido disso, eu digo, espere para os próximos capítulos e para a reviravolta que Deus trará aqui. Mas uma outra pergunta importante que precisamos fazer antes de terminarmos é: onde está Cristo nesta história? E a resposta é a mesma de antes. Ele está no contraste com o rei, ou com a pessoa do rei Assuero. Nós devemos louvar a Deus porque Cristo é um rei totalmente diferente deste de Esther. Aproximar-se de Deus não é como aproximar-se de Assuero, com os nossos joelhos tremendos e com o nosso coração apreensivo, sem saber se nós iremos sobreviver ao encontro ou não. E eu pergunto, quem pode amar e se relacionar com alguém tão imprevisível, imutável assim? O nosso rei, por outro lado, tem uma política de portas abertas.
Mas isso não significa que esse privilégio nos foi dado sem custo algum. Alguém teve de comprar nosso acesso vitalício à corte. E esse alguém foi Cristo. Como pecadores que somos, Deus não pode permitir que entremos em sua santa presença sem antes derramar o seu juízo contra o nosso pecado. E foi exatamente o que ele fez em seu Filho amado. Jesus Cristo, mesmo sendo perfeitamente justo, ele assumiu a nossa culpa e recebeu o terrível juízo de Deus. Foi a custo de seu sofrimento e morte na cruz do Calvário que o nosso bendito Rei Salvador nos comprou a paz com Deus. E hoje ele estende o cetro da misericórdia na nossa direção, somente por causa da obra perfeita que Cristo realizou em nosso favor. Em Cristo, meu irmão, ouça isso. Apesar dos nossos pecados, as portas do trono celestial estão sempre abertas para nós, o seu povo. É o que você deseja experimentar a partir de hoje? Você percebe a sua culpa diante de Deus e deseja também ter o cetro da misericórdia estendido para você? O Evangelho chama: se lance aos pés do Rei Jesus. Arrependa-se de sua rebelião contra Ele. E confie nele de todo o coração na obra perfeita que Ele realizou em seu favor. Tema este Rei acima de tudo e de todos, e você terá favor e salvação eterna. Amém?